O Disque Socorro da Morcegão Motos. Mais de 3 décadas aqui em Rolim de Moura, cuidando de você, motociclista, cuidando também da sua bike. Você sabe, a gente vê, cada dia que passa aqui em Rolim de Moura, a coisa aumenta. Se você não tiver a tua moto, que já é perigoso, com todas as condições, cuide da vida. E a Morcegão Motos está aí há 30 anos ajudando a você a cuidar com peças de primeira linha, com atendimento diferenciado, com os melhores mecânicos da cidade e também aquele precinho, você chega lá no Sérgio, dá aquela choradinha, Sérgio é gente boa demais, preço compatível com o teu bolso. Conosco também Grande Rede Fibra, provedor de internet de qualidade, Grande Rede Fibra, planos de 400, 600, 800, 1000 megabytes para você, rapaz, com 180 canais de TV na faixa, não está cobrando nada mais por isso não, tá? Além de te oferecer uma internet de qualidade, até 180 canais de TV na faixa. Conosco também, eu almoço todo dia, sou até suspeito para falar, Filé Brasil. Não tem churrasco melhor do que o Filé Brasil. Ali é a família, Valdecir Filipini família, já... Esse povo está uns 30 anos por aqui também, né, Julinho? Nossa Senhora, e o Filé Brasil, lembro dele sendo churrasqueiro lá na churrascaria do Gaúcho, depois no Rotary, e hoje eles tocando o próprio empreendimento, o próprio negócio. É um atendimento, é comida caseira, é churrasco delicioso, Filé Brasil. E orgulho para Rondônia, orgulho para Rolim de Moura, Multimagem, Centro de Diagnóstico por Imagem, Dr. Rafael Caramori, meu amigo João Sobreira, conduzindo com muita competência a Multimagem. A Multimagem é a referência, o pessoal do estado está vindo aqui, Júlio é da área, é engenheiro, mas o pai da área médica, trabalham com a ótica, com a área médica. Nós e o Anderson ali estamos organizando o Rolim. Está assistindo, inclusive, já vi aqui. Abraço, Anderson. Nós dois, as duas equipes, né, vão subir, já está definido pela Graças federação. A Deus, então nós vamos fazer uma disputa pelo título da Série B, né? É um título, né, do estadual, o Guaporé ainda não tem nenhum título, então o Márcio está aí para vir buscar esse título. Já meteu a responsa para cima do céu. Mas o objetivo principal mesmo é já se preparar para o ano que vem, né? Claro. O Márcio já está vindo com o objetivo da gente se acertar para o ano que vem com o Márcio mesmo. Que ótimo, né? Isso é uma grande notícia. É um técnico vitorioso aqui de Teve Rondônia. Uma grande passagem aqui já. Exato. E o objetivo é ano que vem brigar com o Porto Velho, entendeu? Subir e brigar com o Porto Velho. Rapaz, o sonho é bom, hein? Professor Márcio Parreira, satisfação em tê-lo aqui. Segunda passagem pelo Guaporé, né? A primeira foi muito boa, talvez a melhor passagem do Guaporé dentro do campeonato estadual. Foi naquela desclassificação dos pênaltis para o Real Ariquemes, né? Que estava de treinador. E voltando agora, não vai ser só sobre o Guaporé, eu queria falar um pouco da carreira do professor Márcio também, que é um cara assim, apaixonado pelo futebol, um cara que é apaixonado pelo esporte, um profissional hiper dedicado. É uma satisfação enorme tê-lo aqui no Debate Esportivo. Boa tarde aí, todos os ouvintes da Rádio Rolim, né? Eduardo, Julinho. Na primeira passagem no Guaporé, né? Chegamos na terceira rodada, conseguimos tirar o time da última colocação e conseguir sair nos pênaltis na semifinal. É a melhor campanha do Guaporé na competição, mas é muito pouco pra gente, né? A gente que pensa alto, pensa grande, pela estrutura que o Guaporé dá para todos os atletas e comissão técnica, tem que pensar em algo grande. Cara, que a gente respeita muito a equipe do Rolim, né? Uma equipe de tradição, mas a gente veio para buscar o título. Pois é. Julinho, ficou esse ato aí, né, no campeonato. Rolim de Moura respira futebol. A gente vê isso pelos campeonatos amadores que nós temos aí. Professor, aqui, a gente que faz rádio, por exemplo, não tem. Hoje à noite tem campeonato noturno rolando aqui na cidade. Não para. Nós temos no futsal Copas de Tradição, a Copa Rotary é um negócio. Eu sou até suspeito que faz 10, 15 anos que eu sou organizador, um dos organizadores dela, né? E o Rotary sempre organizando, e a gente sempre participando, a gente que é chegada no esporte. A gente fazer o quê, né? A gente gosta de futebol, então a gente está sempre lá. Mas esse fato das duas equipes, né, decidirem vir disputar a segunda divisão. E o que eu achei engraçado, a Série B, o que eu achei engraçado é que eu esperava que tivéssemos mais equipes. Eu conversei, inclusive, com o Helder Pamonari, que é nosso companheiro lá de Pimenta Bueno, um cara fantástico também. Ele não tem condição, não tem campo para jogar, né? E a logística para ele foi negado o Aglair, foi negado o Turati, para eles fazerem aqui,
no Caçolão fica meio complicado fazer todos os jogos. Aí eles já tentaram fazer isso e eles viram que financeiramente fica muito inviável para eles, né? Pensei que tivesse mais alguma equipe lá para a região. O Guajará eu nem sei como tá, talvez o professor saiba como é que está a situação do Guajará, mas aquele campo também lá já estava abandonado no campeonato, acho que uns 3, 4 anos atrás, agora deve estar um tendel. Então o campeonato rondoniense ele vai, infelizmente, eu sempre falo assim, a gente precisava crescer muito ainda em termos de futebol. Acho que nós já no particular conversamos isso várias vezes, né, do fortalecimento. Eu vi o fortalecimento do Porto Velho esse ano com muito bons olhos. Falo isso aqui declaradamente no programa. Falei isso aqui. Rondônia tem um time de futebol que está dando um orgulho da gente torcer. O fato do Porto Velho ter ido perder lá para o Ipiranga, mas dando trabalho. O Porto Velho, cara, perdeu. Eu acho que contra o Itabaiana foi fumaça na mão do Porto Velho, ganhando o jogo com 2 gols de diferença. Cedeu o empate lá, aqui perdeu nos pênaltis. Pênalti é loteria, mas não é só isso, né? É nervosismo, é competência, tudo isso. E eu vejo agora, nessa tua frase, uma vontade de fazer. Eu gostei muito de ouvir isso, porque quando o pai do Julinho, o Júlio Gazelli, foi fazer o Guaporé, quando ele me falou os planos, eu falei, você é louco, Júlio. Falei pro teu pai, você é louco. Só que ele não era louco, ele era o que ele pensava, porque era mais ou menos o que o Porto Velho tem hoje quando foi feito dentro daquela escada do sucesso ali do Guaporé. E quando eu vejo esse entusiasmo, vocês trazendo um profissional como o professor Márcio para cá, já pensando no ano que vem, independente de se ganhar segundo ou não, tá? Porque os dois estão na primeira divisão. Eu acho que isso foi a injeção de ânimo de novo para retomar o Guaporé na história do futebol. É isso? Perfeito, Eduardo. É que esse período de pandemia, mais do que a própria doença, as incertezas que foram geradas de vai ter campeonato, não vai ter campeonato, investe, não investe, patrocínio, não patrocínio. Então gerou um tumulto. O ano que foi o início da pandemia, que foi o 20, a gente estava bem, lembra? Uhum. Com um time muito forte. E aí teve que mandar todo mundo para casa. Não tem como manter. Entendeu? Foi todo mundo para casa e graças a Deus nós mandamos, porque falaram que era só 15 dias, ficou... Nós vimos 15 meses. O pessoal foi decidir, depois juntaram os dois que estavam na frente e só fizeram a final, lembra? Sim, foi um negócio... Só para declarar um campeão mesmo e vamos embora. A questão do Porto Velho, o Jedson lá, o pessoal tá de parabéns, eles conseguiram... O que é o objetivo do Guaporé, que todo mundo sempre sabe. O objetivo do Guaporé é ter calendário nacional. O grande problema de Rondônia é não ter calendário nacional. Exato. E o Porto Velho conseguiu um calendário médio e tem tudo para no ano que vem, né? Eles já têm um acesso para o ano que vem, né? Uhum. Eles têm tudo para no ano que vem, se Deus quiser, conseguir o acesso para a Série C e aí vai abrindo mais vagas para as outras equipes de Rondônia terem um calendário nacional. Exato. Isso, e crescer. E o Guaporé quer ser o da próxima, né? Ano que vem tem 2 vagas para a Copa do Brasil e muito provavelmente, dependendo do ranking agora, vamos analisar depois que acabar a Série D, pode ser que o Porto Velho, com esse sucesso na Série D, também abra mais uma vaga para a Série D. Opa, isso seria... E aí seria uma glória para nós, aí é a hora, né, de investir mesmo, né? Isso. É a hora de chegar e falar... E futebol em Rondônia, infelizmente, financeiramente, ele não é viável. Sim. Tá? A gente não consegue fazer ele sobreviver de patrocínio, que seria o ideal. Nem nós, nem o Porto Velho. Todo mundo tem algum filantropo por trás, né? Infelizmente ainda é assim. Eles conseguiram a gazinha agora, né? Mas mesmo assim... eu sei do valor. Falaram em torno de 1 milhão, mas assim... Não... A gente sabe que 1 milhão é para fazer o rondoniense com uma certa tranquilidade. Mais ou menos, coisa né? mais para cima já fica mais difícil. O rondoniense, para você chegar na final, que tem que ser chegar na final, que é o objetivo, tem que ser investimento de 800 mil para cima. Né? E aí, para brigar Porto Velho, tem que ser um pouquinho mais, porque na hora H você tem que trazer um jogador mais... Vai ter que ter um diferencial. Mais calibrado, né, Márcio? Vai ter o cara para guardar lá, né, professor? E a gente está se preparando para o ano que vem fazer isso. Muito né? bom. Eu fico muito contente de ouvir. Se a gente for premiado tanto de chegar na final, né, que aí esportivamente você não tem como garantir, né? A gente vai fazer de tudo, planejar e fazer o que tem que ser feito para chegar. E se chegar, tomara que seja premiado também, além da vaga na Copa do Brasil, que já está garantida as 2 vagas, também uma Série D, que seria muito importante. Muito bom. Cara, é assim, quando eu vejo dá aquela esperança, eu ouço você falar assim, eu vi, a semana passada o Anderson teve aqui com o treinador deles também, né? E quando a gente vê essa vontade,
a gente cria esperança. Porque eu falo assim, nós temos, talvez o professor possa corroborar ou me desmentir, eu acho que nós temos o melhor campo do estado de Rondônia. O Caçolão tem o melhor gramado. Não estou falando dessa estrutura. Você sabe disso. Eu tenho 11 jogos aqui, são 9 vitórias, um empate e uma derrota. Tá? Nós temos um baita de um campo aqui. A cidade respira o futebol. Tá na hora do pessoal abraçar, né? A gente sabe que abraça, mas eu sempre cobrei isso, olha, empresário. Às vezes vocês fazem um investimento aqui. Eu sei, conversei, nossa, eu chefiei uma delegação para vocês lá, que aquele ônibus que quebrou algumas vezes naquela ida para Lucas do Rio Verde. Fui conversando muito com teu pai. Então, e a gente sabe, tem muita promessa, daqui a pouco o pessoal tira e tal. O esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte. O investimento no esporte é um investimento social. Você colhe os frutos disso sem perceber. Porque a partir do momento. Gera emprego ainda. Gera emprego, e a partir do momento. Gera emprego, gera economia, a partir do momento que você tira o cara de um caminho errado. Você gera segurança para você, né? Professor, agora vamos falar da prática, da bola mesmo. Mas antes disso, depois daquela passagem do Porto Velho, o profissional, o técnico de futebol é o caçado, né? Porque você tá bem, daqui a pouco não tá mais, daqui a pouco, olha, sai. Você passou por várias equipes, né, Márcio? Eu passei várias equipes aqui em Rondônia, né? Iniciei no Barcelona de Vilhena, né? Aí veio a pandemia, parou, chegamos a liderar a competição, né? É verdade. Aí, em 2021, eu vim pro Guaporé, a gente sai na semifinal nos pênaltis, né? Aí, em 2021, eu vou pro Acre, sou campeão do primeiro turno invicto. Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Com qual time que você estava lá no Acre? Com o Maitá. Com o Maitá. Foi aquele ano brilhante do Maitá, é verdade. Aí a gente ganha as vagas todas, Copa Brasil, CD, Copa Verde. 2022 eu venho pro União Cacoalense, coloco o time na final, eu coloco, quando eu falo, é a equipe toda, sim, né? Na final, depois de 18 anos, né? Melhor campanha da gestão da WD, né? 2023 fui campeão pelo Porto Velho, 2024 campeão pelo Porto Velho também, passando de fase da Copa Brasil em cima do Remo, e a Copa Verde em cima do Anápolis, que subiu agora pra ser. Vocês passaram em cima do Anápolis, que foi para ser agora, é verdade. Poucas pessoas sabem, mas na história do futebol de Rondônia não teve uma sequência de jogos tão pesada como o Porto Velho pegou esse ano. Não teve. Eu enfrentei. A gente iniciou contra o Remo, na Copa Brasil, joga com o Barcelona na estreia, vai jogar contra o Anápolis, do Anápolis sai para pegar o Cuiabá, Série A, do Cuiabá pegamos o Ipiranga de Erechim. Nunca teve isso em Rondônia. E poucas viagens, né? Sem contar que teve um problema de não descer no Cuiabá, tivemos que ir para Manaus e tal, na Amazônia. Meu Deus do céu. Foi muito desgastante. E o acordo em comum de eu sair lá, eu conversei com o Jetson, um cara que eu tenho um carinho, respeito, o Lucas, Maranhão. Saímos amigavelmente, eu acho que tudo tem um ciclo, né? Como a gente fizemos parte da história do Porto Velho, eu acho que foi a primeira vez tenha dúvida. Nesse modelo de jogo. Passar de fase da Copa Brasil é muito difícil. Nossa. Para quem não sabe, a folha do Remo é de 1 milhão por mês. A do Porto Velho é 150 mil. Então as pessoas não entendem o disparate técnico de um Ribamar, de um Ítalo, de um Camilo, de um Marco Antônio, que jogou no Botafogo. Então é muita qualidade técnica. E o Porto Velho, né, com a estrutura que vem crescendo, a organização deles, a comissão técnica bastante qualificada, isso facilitou para a gente conseguir o objetivo. Podia até ter ido mais. No jogo com a gente jogamos melhor que eles. Felizmente teve um pênalti, um lance feliz deles, um chute fora da área. Eu assisti o jogo. Mas no segundo tempo a gente se impôs mesmo. Nossa, mandaram no jogo, o Porto Velho mandou no segundo tempo. E esse é o projeto que a gente tenta, né? Chegando aqui agora, uma casa que eu conheço, que eu gosto. Nunca perdi em casa pela camisa do Porto Velho. A única derrota que eu tenho no estado Caçolão é Porto Velho e Guaporé. Eu com o time reserva do Porto Velho. O Guaporé ganhou de 1-0, então aqui eu nunca perdi. Vamos trabalhar forte para essas vitórias continuar seguindo. Vamos, eu vou, daqui a pouco, uns 4 minutinhos, nós vamos ter um bloco de apoio cultural, então eu não vou entrar muito como é que está a formação de equipes, essas coisas aqui, assim, porque isso é um assunto que a gente vai prolongar um pouco mais, né? Então eu vou deixar para depois do bloco. Eu queria, Júlio, a decisão, vocês, assim, você falou da pandemia, a gente sabe, esse Guaporé que está, eu não vou dizer renascendo, né? Ele ficou meio no hiato, mas ele está acordando.
Ele dormiu um pouquinho. Eu almocei, teve uma época que eu e seu pai, a gente estava almoçando direto junto ali no restaurante do Mercado Central, nossos horários estavam batendo, e a gente estava sempre conversando muito. E ele sempre foi muito prudente nessa situação de chegar e falar assim, Eduardo, com aquele sotaque todo carioca, tudo bem de dois carioca, não, um fluminense e um carioca, né? Mas, Eduardo, tudo na vida tem que ter o passo certo, na hora certa. Na hora certa estaremos de volta. Essa é a hora certa. Depende do dinheiro, né? Infelizmente depende do dinheiro. E as incertezas dos outros anos não permitiam a gente fazer a reserva do dinheiro para brigar pelo título. Uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, por que veio esse ano? Por que vislumbrou alguma coisa de patrocínio que vocês falaram, bom, não, dá pra gente começar? É dinheiro da família mesmo. Ou foi aquilo assim, não, vamos voltar para mostrar que a gente pode conseguir as coisas? Nós conseguimos fazer o levantamento de um dinheiro, se programar nesse período. Fizemos a reserva. A economia do período foi a reserva para temos o caixa e aí decidimos, agora que tem uma estabilidade, vamos dizer assim, política dentro do campeonato, que a gente tem uma certa previsibilidade, porque previsibilidade em Rondônia no campeonato a gente não pode dizer que é 100%. Não é que nem fumaça, você não sabe para que lado faz a curva daqui a pouco. Mas assim, existe uma previsão, né? Infelizmente, a gente teve um monte de equipe que já desistiu do ano que vem, tanto é que abriu as 2 vagas para a Série B. Pois a K40 está fora né, do campeonato. E tem boatos que, dependendo do que acontecer no que vem, menos equipes ainda do que as que confirmaram vem. Então... Não vamos nem citar o nome, mas eu sei de qual que você está falando também. Mas assim, como porque é boato... eu tenho parentes na cidade lá e tá falando, não vai, tá? Todo mundo contra. E como é boato e tudo pode mudar até o ano que vem, esperamos que não tenha desistência, né? Que pelo menos tenha as 7 equipes que vai ter, né? Porque já é pouco 7, Já né? é pouco 7, A gente deveria ter no mínimo 10, 12 equipes numa Série A. É que nós somos um estado em crescimento, então nós somos um estado que está rolando grana, tal, pá. Agora, eu acho que falta apoio. A gente já conversou sobre isso, o professor que vive no meio mesmo sabe disso, deve ouvir por todos os clubes que passou. Cara, tá difícil de manter. Às vezes o professor fala assim, tem um cara bom, rapaz, tá aí livre, vamos trazer o cara. Cara, não dá para pagar. Né? Eu acho que isso deve acontecer com uma certa frequência dentro do futebol de Rondônia. Aconteceu agora, né? A gente teve nosso cronograma, eu com o Júlio, com o Julinho, a gente trouxe jogadores do Acre, né, que é a cidade vizinha, e jogadores de Rondônia. Deixamos para a gente ter o caixa maior para a primeira divisão. Para a primeira divisão, né? Ô Ronaldo Ferreira, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tá rolando no YouTube aqui? Porque eu tô recebendo mensagem aqui, o pessoal tá falando pra mim. Não tô conseguindo acompanhar no YouTube. Tá no YouTube o programa? Tá? Então, ô Júnior. O Julinho já tem. Guarim. Ô Júnior, tá passando no YouTube sim, o pessoal tá acompanhando. Aí, ó, tem gente que já buzinando aqui. Que eu tô vendo, aparece a mensagem aqui no meu celular. Tá? Então tá passando sim, cara. Tá? Bom. Depois da volta do bloco de apoio cultural, aí eu quero conversar com vocês e estender um pouco mais com o professor a respeito desses 2 jogos. Como é que é essa preparação? Porque, assim, eu acho que esperava-se que fossem só 2 equipes. A logística favoreceu, porque ficou as 2 aqui, né? Você viaja para o Caçolão num dia e viaja no Caçolão para o outro. Nesse aspecto ficou legal. Melhor do que, você já pensou? É o Guajará que entra para jogar 2 jogos e ter que jogar só valendo o título mesmo, né? Numa segunda divisão, mas seria um custo totalmente desnecessário. Então seria uma questão logística diferente. Na volta do bloco de apoio cultural, nós vamos conversar sobre a formação dessa equipe, né? E, como você falou, já que a meta é ter o professor em 2025, e aí como é que vai ser o fortalecimento desse projeto, ok? Bloco de apoio cultural, Ronaldão? Já a gente volta. Supermercado Irmãos Gonçalves e a hora certa. 12:30. Promoção da semana da Independência Irmãos Gonçalves. Ofertas para encher o carrinho.
Carne bovina Frigon colchão mole corte 25,49 o quilo. Cenoura 2,98 o quilo. Carne bovina moída congelada Frigon tubete 500 gramas 6,79. Peito de frango congelado Avinorte 10,98 o quilo. Refrigerante Guaraná Tuxá Champ 2 litros 4,88. Só até quinta para todas as lojas. Ser brasileiro é um barato. Irmãos Gonçalves. TV de graça para os seus clientes. Sim, a Grande Rede Fibra oferece um super aplicativo com TV de graça. Todos os clientes da Grande Rede agora têm mais de 100 canais de TV gratuitos. Clientes do plano 600 mega têm bônus de mais 40 canais de filmes, infantis, esporte e música. Na Grande Rede você já sabe, a instalação é grátis, o Wi-Fi é grátis e você também não paga pelos equipamentos. Grande Rede Fibra, Telewatts 3442-3166. Quem não gosta de ganhar presentes? Mas quando se trata de uma joia, aí muda tudo. A Arte Joias é a melhor loja de fabricação e consertos de joias em Rolim de Moura e região. A Arte Joias está preparada para transformar em realidade a joia que você mais deseja. Para conhecer mais o trabalho dos profissionais da Arte Joias, visite a página no Instagram, @joiasartejoias. Você vai se encantar. Arte Joias, tudo com perfeição e total garantia. Avenida Norte Sul 4775, Centro de Rolim de Moura. Fone 3442-2471. Pra ouvir e curtir. Rolim FM. Cuidar da saúde é o bem mais importante que você pode fazer. Pensando nisso, o Hospital e Maternidade Bom Jesus está sempre ampliando sua equipe e agora conta com as médicas: doutora Ellen Caroline, médica nefrologista; doutora Bruna Santos, médica ultrassonografista; e doutora Graziela Rossi, médica ginecologista obstetra. Marque uma consulta ou exame pelos telefones WhatsApp 3442-2463 e 98486-8299. Hospital Bom Jesus, localizado na Avenida Macapá 5040, próximo à rodoviária, sob a direção técnica do Dr. Valmir Rudigeri. Se caiu no chão, quebrou, se molhou, não quer ligar. Celular.com é quem vai consertar. Celular.com, uma loja completa. Celular.com, vendas e assistência técnica. Celulares, películas, capinhas. Celular.com, carregadores, fones e caixinhas. Celular.com, qualidade em vendas e assistência técnica. Toda a linha de acessórios em geral. Venda de celulares das melhores marcas e modelos. Rua Guaporé, número 4880, Centro de Rolim de Moura. Telefone 3442-4705. A tecnologia perto de você. Celular.com. Rolim FM. Voltando. Tava alto aqui, o Ronaldo Ferreira, ele é corintiano, né? Então, tá explicado, né? Gosta de dar um susto, né? Deixou o volume lá, tomei um susto aqui. Voltando com o nosso debate esportivo de hoje, 3 de setembro. Os corintianos estão felizes, né? Não, mas é que fazia tanto tempo que eles não ganhavam. Só que é chato que eles ganham e ainda continuam na zona do rebaixamento. Vão fazer o quê, cara? Sai. Olha só. Voltando com o nosso debate esportivo, pessoal que está com dificuldade no YouTube, teve uma quedinha uma hora aí, que é o que parece, mas está passando no Facebook também da rádio, tá? Então, ó, vocês estão, quem está ouvindo, eu sei que pessoal aí dos Uber, né, que sempre estão ouvindo o debate esportivo, hoje tenho certeza que tem muita gente ouvindo, pessoal do Face e o pessoal que está no YouTube aí, que conseguiu estar conectado, porque teve gente que na hora que o Júnior falou que não estava conseguindo, falou, para mim tudo bem, logo na sequência apareceu. Bom, vamos lá, agora vamos falar preto no branco. 2 jogos, mudou a data, né? A gente estava conversando aqui no intervalo. Com essas datas, 9 e 12, segunda e quinta. Segunda e quinta, 8 horas da noite? 8 horas da noite. 8 horas da noite, segunda e quinta, foi por causa do jogo da seleção brasileira, né? E parece que tem uma inauguração em Porto Velho também no dia 10, de alguma coisa da CBF lá. Ah, um negócio, um centro de treinamento, alguma coisa isso, assim. Eles estão só esperando confirmar algumas autoridades ainda para ver se fica pro dia 10 mesmo ou não. Da Copa, né? Só com 10 anos de atraso, mas tudo bem, pelo menos tá chegando. Tá chegando. Ainda bem que é a Copa de 2014, não é da Copa de 1950, porque a coisa seria pior. Mas vamos lá.
Quando vocês imaginaram, bom, vamos voltar esse ano, vamos disputar a Série B, vamos disputar a segunda, né? A expectativa talvez fosse de um número maior de equipes. A gente estava com a programação, o Éder, né, com Pimentense. Pimenta é igual Rolim de Moura, ama futebol também, né? Sim. Eu acho que são as duas cidades, proporcionalmente ao número de habitantes, que tem mais futebol amador de alto nível. Tem Copas boas, lá a Copa da Pinete, meu amigo Fábio Matias é candidato lá Então, eu acho que proporcional à população, acho que são as duas cidades com mais futebol amador de nível semiprofissional, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa região aqui, porque você pegar a Alta Floresta e Alto Também Alegre, gostam. nossa senhora, o que tem de campeonato nesses municípios é coisa de louco. Inclusive o nome do Guaporé é justamente para a gente tentar abranger essa região. Exato. A gente sempre soube, você conversou com a gente desde o início, né, Eduardo? É impossível para uma cidade de 50 mil habitantes ter um time na Série C, que é a programação nossa. Claro. Né? Então teria que... O que a gente programou? Que o Guaporé fosse o time de Rondônia na Série C. Né? Então não poderia ter o nome de uma cidade. Né? Então teria que ser um nome genérico do estado de Rondônia. Então, aí como Rondônia foi o território do Guaporé, tem o Vale do Guaporé, a gente achou bonito e gostou. Quando e nós fez uma homenagem sobre isso, eu falei assim, rapaz, a escolha não poderia ter sido mais acertada no nome. Né? Porque a gente vai precisar, né? Floresta, alguma coisa assim. Não, mas Guaporé, existe um nome que tenha tanto significado para essa região do que Guaporé? Não tem. Exatamente. E a gente está nessa programação um pouquinho mais atrasado do que a gente tinha quando inaugurou em 2014, né? Quando fundou o Guaporé. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Mas ele vai chegar. Tá igual a CBF, bicho. Vocês começaram em 2014, o projeto. Não, mas a programação já era. A programação era de um crescimento linear, né? Teve todo esse problema no meio do caminho. Né? Mas agora a gente está voltando com a programação. Então, o objetivo de médio prazo do Guaporé é ter o calendário nacional. E nós vamos trabalhar forte para isso. E o Márcio sabe do sonho, né, do meu pai, que é o presidente de honra e sempre será, que a gente tem que levar essa visão e torcer para os deuses do futebol levar abençoar a gente também, né? Nós somos filhos de Deus. Porque tem hora que, né? Tem hora que uma bola não entra, uma bola do adversário que entra que não era para entrar, que você faz tudo o que programou. O Rolim de Moura lá no passado, né? Teve esse problema também. Eu lembro quando eu era gerente da cooperativa, que a extinta Floresta Crédito patrocinava o time, perdeu uma semifinal nos pênaltis aqui dentro de casa com um jogo que estava ganho, tomou um gol por erro de bandeira que deu um escanteio, o jogo já tinha acabado, os caras fizeram o gol. O futebol tem dessas coisas. A gente não gosta de falar porque às vezes atrai, né? Mas a arbitragem nacional, que todo mundo que acompanha a arbitragem nacional, já tem uma deficiência alta. Já meteram a mão no meu São Paulo nesse final de semana? Assustadoramente. A gente não pode falar meter a mão, mas a gente chama de deficiência. Meter a mão não é no mas, sentido assim, pejorativo, é no sentido a de erro, Rondônia, que o futebol já é mais amador ainda, vamos colocar assim, é um profissional mais simples. A gente tem mais riscos de correr esse tipo de situação de você perder um ano inteiro, às vezes, por um erro de arbitragem, entendeu? A gente espera que não acontece, mas são pessoas que não podem viver. Os árbitros do futebol não vivem daquilo, né? Aqui de Rondônia. No Brasil já não vive. Exato. Então você também... Tem hora que você também não pode culpar crucificar sempre. Exatamente. O cara porque... Mas acaba atrapalhando uma programação inteira. Por exemplo, do Márcio, você tira um ano inteiro para programar uma subida, e às vezes um erro de um bandeirinha, um cartão amarelo porque o árbitro estava mal naquele dia psicologicamente e não soube aguentar a pressão de um jogo de final. E aí ele erra num cartão, deixa o time nervoso e aí vira toda aquela confusão. Né? E a arbitragem de Rondônia está crescendo bastante, né? Estão tendo mais experiência na Série A, na Série B. Nós temos a Massa, o Adenilson, que inclusive foi polêmico, uma bandeirada dele num jogo com o Ji-Paraná aqui, lembra? Que ele não marcou o pênalti, mas o árbitro chamou a responsabilidade. Adenilson talvez até esteja nos assistindo, ele está lá em Rondônia, em João Pessoa, na Paraíba. O Adenilson Barros, hoje ele está como assistente em vários jogos, também inclusive da Série B um dia desse. Então, quer dizer, está crescendo, está ganhando experiência. A gente fica contente com isso, porque o futebol não é 11 caboclos que estão dentro do campo, um cara que está lá dando as ordens para ele, ou é um conjunto de coisas. A arbitragem faz parte, a imprensa faz parte do futebol. E todos nós temos que ter a consciência que a gente tem que fazer o nosso melhor para o futebol. Né? Exatamente. Bom, como é que foi chamar esse cidadão aqui? Fala para mim. Bom, nós estamos retomando o projeto, precisamos de um cara vencedor. Já tinha tido experiência com o Márcio, ele foi o primeiro nome que vocês falaram, é esse cara que nós vamos conversar. O Márcio sempre está na programação de todos os clubes de Rondônia, né? Não tenha dúvida. E de alguns estados.
E não aí, precisa como... ficar cheio e não, tá? É só reconhecimento pelo teu trabalho. O Márcio é inegável, entendeu? A qualidade do Márcio, entendeu? E não só qualidade, a gente estava conversando. Caráter também, né? Isso é muito e ser vencedor, porque a gente tem um monte de técnico bom, né, Márcio? Que na hora do aperto você vê que às vezes, né... Pipoca também, né? Você vê que às vezes faz um jogo mais bonito, faz um jogo mais técnico, você vê o melhor, mas parece que não vai. Na hora do título, que é o que importa... O técnico também não consegue fazer a equipe fechar, porque tem, no jogo da final, semifinal, que é o que importa em Rondônia, principalmente a semifinal, né, Márcio? Que é um jogo de acesso. Que é o jogo mais difícil é o da semifinal, que depois que você caiu na final, você já tá na Copa do Brasil. Você já vai mais relaxado, né? Você já vai mais relaxado, você já pode jogar futebol, né? Tem mais visibilidade, tem torcida. Então a semifinal é o mais importante. E essa pressão da semifinal, o técnico tem que ser cascudo também. Não adianta ser só habilidoso, ser só, né, qualquer coisa. Né? Não adianta ter só jogador bom. Só jogador bom não passa na semifinal em Rondônia. Né? Tem que ser jogador vitorioso. E é isso que nós estamos programando. Tem que saber o ponto fraco do adversário, tem que saber o ponto que você consegue ganhar a arbitragem também, né? É por isso que a gente estuda tudo, né? Igual o Juninho tá falando. Eu conheço todos os campos, né? Já ganhei, toda vez que joguei, exemplo, joguei no Rolim, já ganhei, jogo na Rolim, ganhei lá no Caçolão, aqui no Caçolão, lá em Ariquemes, no Luizão, no Acaí, em Vilhena. Então, você conhece o gramado, a dimensão, a chuva, o vento, a pressão o calor, de torcida, a pressão de torcida, os árbitros a gente já conhece. Então, isso a gente sabe que o árbitro que leva o jogo mais com amarelo, tem uns que levam mais conversando. Então, essa é a vantagem. Tem que orientar o time sempre com, não reclama muito com o cidadão, porque ele é amarela mesmo, cara. Então a gente já conhece alguns aí. Esse aí dá pra conversar, o cara é mais maleável e tal, essas coisas. Então a gente estuda isso hoje, a gente faz a programação bem antes, né? Hoje todos os atletas, ele viu lá hoje, antes de eu dar o treino, ele já sabe que ele vai ser treinado, né? Então é tudo no tempo, por exemplo, vou trabalhar a defesa 15 minutos, 15 o ataque, vou trabalhar o grupo todo 20 minutos junto, aí. Então é tudo bem definido, então esse é o start. Né? Ô Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Um tiro curto, tão curto como é essa Série B, né? 2 jogos apenas em cima da hora, tá? O pessoal chegou quando, os atletas? Chegamos domingo, né? E começamos, iniciamos o exame ontem e hoje iniciamos o treinamento. Então, quer dizer, uma semana para treinar, tá? A gente sabe, 2 jogos, então estamos na Série A o ano que vem, mas é o que o Julinho falou. Não estamos entrando só porque tem que entrar, estamos entrando para conquistar pelo menos o primeiro título do Guaporé, né? Então já vem. É bom que tenha essa responsabilidade, porque não fica aquele negócio, o oba-oba, talvez, assim, né? Talvez estava voltando isso, o Guaporé quando entrou já direto na primeira. De repente, esse título, se vier, é o processo certo. Você tem que vir na segunda, se preparar para a primeira, aí buscar boa. Você leu o pensamento, era isso que eu ia falar com você. Isso talvez seja importante para ser um alicerce para esse crescimento do Guaporé, né? Isso talvez seja um negócio interessante. O motivacional do jogador. Bom, quem que foi o cara que falou? Eu não lembro quem foi o técnico de futebol, ou se foi... eu acho que foi o Juvenal Juvencio. Ou foi o Muricy, né? Ou o Muricy, acho que foi o Muriçoca, cara, que falou. Sabe que o apelido dele era Muriçoca, né? Lá no Dente de Leite de São Paulo, lá nos anos 70. Ele é brabinho a vida inteira, desde jogador moleque. Tomado com telê, né? Mas desde molequinho do Dente de Leite, acho que ele tinha 12, a gente tinha 10, que era Dentão e Dentinho, que chamava naquela época, não tinha os subs que tem hoje. Aí o Muricy era todo nervosinho, mas era craque de bola. Nossa, jogava muito. Falou assim, motivação para jogador é receber o salário em dia e trabalhar dentro de campo. Acho que é o Muricy que falou um negócio desse. Mas a gente sabe que, os caras têm que ter um tesãozinho para vir jogar, tá? Vamos no popular, tá? Esse tipo de coisa. Como foi a escolha de elenco? Você tinha já um grupo de jogadores que, acabou o calendário para uma série de jogadores aí esse ano. E aí veio a oportunidade, como você conhece, houve esse chamado. Bem, eu trabalho com o banco de dados, né? Quando o Julinho e o Dr. Júlio me chamou, a gente sentou, né? Eles me deram algum norte, né? A gente precisava de jogadores tanto do Acre, Mato Grosso e Rondônia, porque tem a questão da logística de viagem e de transferência, que é bem mais rápido quando está dentro do estado, você colocar no BID. Como teria muito pouco tempo de pré-temporada, preparar, né? Eu estou bem acostumado, né? O ano passado mesmo, no Porto Velho, eu tive 17 dias de pré-temporada.
E numa Série A, Pô, e foi 17 dias de pré-temporada e o time fez tudo que fez. e fomos campeão também do primeiro turno invicto, então eu gosto bem. Claro que essa é um pouco menor, mudei um pouco a tática, né? Que eu tenho um modelo de trabalho, mas eu boto em planto até a metade, da outra metade eu mudo um pouquinho para entrosar, né? A gente tá com a ideia de todo dia botar 10 minutinhos de coletivo para estar em entrosamento, só 10 minutos, porque tem um desgaste, né? Pra não forçar muito também. Pra não forçar muito, mas isso você vai ganhando. Ó. Então o Juninho, é fácil contratar pro Guaporé, né, cara? Hoje o Guaporé é uma equipe que não deve R$1 a ninguém, né? Todo mundo sabe que vai receber. A estrutura lá de campo, de alojamento, né? De alimentação. Sendo diferencial no mundo do futebol. Então, tem muitos que queriam estar aqui mesmo, entendeu? Então ficou mais fácil, né? Que, tipo assim, todo respeito das equipes, já trabalhei no Cacoal, mas a estrutura física do Guaporé ninguém tem. Ninguém tem, né? Nem Porto Velho, que aluga e tal, tem boa estrutura, mas a estrutura física do Guaporé é sensacional. E aí, para isso, precisa vir os títulos, que é aí que a gente... Então, a gente sabe da responsabilidade, como eu já falei, respeito a equipe, conheço o Dicim, o Anderson lá, fazendo um belo trabalho. Fico feliz do Rolim vir. Eu acho que vai ser um clássico, né? O primeiro clássico do Guaporé e Rolim. Vai ser o primeiro título da cidade de Rolim de Moura, que no futebol profissional, Profissional. Então, já nadou na praia com o Pinheiro, já nadou na praia com aquele Rolim, né? E já teve perto com o Guaporé, mas agora vai ter. Não tem como não ter. Isso aí. Então acho que vai ser um crescimento do futebol aqui de Rolim e de futebol de Rondônia em geral. Eu costumo falar, Eduardo, para fechar, eu trabalhei no Acre, trabalhei no Amapá, né? Trabalhei aqui em Rondônia. Você trabalhou lá no Amapá, no Hemisfério? Eu peguei o time último lá em Ipiranga em 2023 e saímos na semifinal também pro trem, né? Pro trem. O trem é tivemos 4 vitórias seguidas, deu uma o Ricardo lá, né, chamou a gente, então graças a Deus eu venho numa crescente boa, né? Eu acho que desde que eu comecei em 2020, tirando a pandemia, cheguei em todas as finais, passei de fase com o Brasil. Lá no Amapá é legal, né? Que você joga no hemisfério norte o primeiro tempo, no hemisfério sul, o segundo zerão, é bem no limite da linha do Equador. É um negócio bonito lá, é legal de ver, os caras exploram bem turisticamente isso. Aí a dificuldade do futebol de Rondônia é o seguinte, porque aqui é muito mais difícil, é muito mais competitivo. Porque tanto no Amapá e no Acre, joga no mesmo estádio, ou no Florestão ou na Arena Criana. E lá é no Zerão, no Amapá. Aqui tem a distância. Quilômetros. As pessoas não sabem quanto que é um custo de um ônibus com a delegação, com 30 pessoas. 720 quilômetros de Vilhena para Porto Velho. O aluguel do ônibus, o hotel, então a alimentação é muito caro. Um jogo desse custa 25, 30 mil. Custa muito caro. Um jogo. E são vários. Então, essa é a dificuldade. E lá no Acre e Amapá já é campo neutro. É tudo ali dentro, tá? Todo mundo joga. E o futebol de Rondônia tem isso, é casa cheia. Você vê aqui em Rolim casa cheia, você vai em Cacó casa cheia, Jipaná. Vilhena agora deu uma caidinha, mas sempre foi naquela época casa cheia. Lá era difícil. E o Porto Velho cresceu hoje também a torcida. Então, eu acho que tem tudo para ser um grande campeonato 2025. Pois é. Os treinamentos estão sendo lá no CT do Guaporé? No CT do Guaporé e teremos 3 aprontos, né? No Caçolão, para reconhecimento tá tendo os campeonatos também lá, né? Vai ter um campeonato sub, né? Nesse final de semana aí, uma série de coisas. E aí ainda tá tendo o noturno, né? Campeonato amador, lá matar ver se a gente sabe alguém, né? O cara vem, um cara forte aí, o Turíbio é um dos melhores olheiros que tem aí no Brasil, do São Paulo Futebol Clube. É um cara que toca cutia lá. Conheci ele lá em Londrina. Muito bom. Então, lá foi do Leque. Ele é um cara que tem visão mesmo. Então, a molecada tem que ficar de olho, né? Eu acho legal. Eu vi que tem time do Acre, vem um mundaréu de time. É engraçado, né? Você falando nisso, eu nunca trabalhei com base. Aí, o ano passado, eu fui pro Cacó lá em Londrina, né? Aí, a gente iniciou o trabalho, né? Que eu tava fazendo as licenças da CBF. E chegou um meia, né? Estilo Rivaldo, assim, 10, Nicolas. Eu botei ele lateral esquerdo. Hoje está no Grêmio, né? É capitão, já é titular com 15 anos. E já está brigando por seleção. É um prazer, assim, totalmente diferente do profissional. Ele era daqui do Ele é aqui, ele é do time do União Cacoarense. Da União? Que legal. Ele tem 15 anos, Nicolas. E vai pegar a seleção. Foi lá no Estádio do Café? Foi lá no Café, a final. Aí perdemos a final pro... Assisti muito jogo lá, eu morei lá. Eu perdi a final pro jogo do... Serra Porteño.
Pô, Mas tinha Paraguai, pô, aí veio... um trabalho de 3 meses a gente colocar um time na final. Nossa. O PSTC, com o Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Pra quem Palmeiras. não sabe, o PSTC, por exemplo, é uma das melhores bases do futebol brasileiro. Que Então ele está sempre chegando, né? A gente tem que estar chegando. É por isso que... Então, vou até mandar um abraço pro Ed aí, o Everson, parabéns pelo trabalho, eu acompanho. E no fim da competição, as 2 categorias, né? Vendeu 19 jogadores. Putz, grila. Então foi bom para ele. Foi ter uma reforçada boa. Bom, vamos falar dos jogos. Aí nós vamos ter agora os 2 jogos com o Rolim. Já falamos, não vai ter muita coisa de amistoso. O Rolim apostou muito mais aqui numa base local, né? Não dava para as 2 equipes fazer base local, porque não vai ter material tanto para isso, a gente sabe disso. O Rolim, eu não lembro se foi aqui ou se foi no intervalo, a gente estava falando, eu estava conversando com o Anderson, né, com o presidente, ele estava querendo trazer um cara para dar uma chamada, não era nem o Walter o primeiro nome. Tá? Eu falei, cara, eu acho que isso, pro futebol de Rolim de Moura, pro futebol de Rondônia, é uma chamada. A gente sabe que o Walter, semana passada eles estiveram aqui, mas o Walter estava aí na frente e tal. Pô, nunca foi um cara que teve aquela forma física, né? Agora, ele está fazendo esse tipo de coisa que muito jogador faz, né? Participando de campeonatos mais tiro curto, assim, e vira uma grande atração. Eu acho que isso vira um chamarisco muito grande. Então, dá aquele tempero, aquele molho especial aí para a competição, o fato do Walter estar em campo, né? Com certeza. O Anderson foi muito hábil nisso, né? E foi bom para nós 2, né? Sim, é o que eu falo, foi bom para as 2 equipes. Entendeu? Eu agradeço o Anderson, né? E a gente vai fazer um jogo bonito e tentar trazer a torcida mesmo e já nós 2 empolgarmos as torcidas para o ano que vem. A gente sabe que a torcida de Rolim de Moura vai ficar feliz com qualquer um dos 2 times que ganhar ano que vem a Série A, né? Nossa! E vai estar torcendo junto, entendeu? A torcida do Guaporé, tanto de Rolim, a gente vai estar torcendo pelo time local e vai acabar indo... Quem gosta de futebol vai no jogo dos 2 times, né? Vai acabar indo no jogo dos 2. Tá tudo final de semana lá. E a gente espera que a gente chegue na final e ganhe, e ganhe esse título ano que vem. Você tá vendo? Ele falou que foi feliz por isso. Só para mim que não foi, né? Eu que tenho que neutralizar o Walter. É um jogador de muita qualidade, perigoso. Por mais que ele não esteja na melhor forma. Naquela melhor forma, mas a hora que ele bota na caixa aqui... Mas, meu filho, deixar ele chutar, dá trinco ali. Então, tem que estar bem de olho nele. Tem que ficar... Tá. Bom, essa base de jogadores que vocês trouxeram, teve muito jogador que veio do Porto Velho, como é que foi? Teve, como eu trabalhei no Porto Velho ano passado e esse ano, né? Então já conhecia muitos jogadores lá, né? Eu busquei ali alguns, por exemplo, ia vir o Barcas, o Caio, né? O Digão. Não pôde vir porque foi pro Novo Mutum. O Renan, zagueiro, foi pro Morrim. Então a gente conseguiu ainda trazer 7, 8 jogadores do Porto Velho. Aí eu busquei alguns jogadores do Maitá que trabalhou comigo em 2021, que é aqui perto, né? Por exemplo, o Aldair estava no Audax, né? O Audax do Rio. Só que ele tem contrato com o Maitá, né? Então a gente trouxe por empréstimo, então foi liberado. O Filipinho estava no Rio Branco, então isso é bacana. Pois é. Bom, eu fico assim, eu gostaria, esses jogos vai ter bilheteria? Vai ter bilheteria. Vai ter bilheteria, sabe já? Antecipado ficou R$20, né? Então os pontos de venda, se eu não me falha a memória, vai ser Falcão Magazine, pelo Rolim de Moura, né? Falcão Magazine, o Empório Mix, a Casa Esporte, por nós 2, sempre. E a Soótica. Casa Esporte sempre. Isso. A Soótica é uma empresa meio conhecida aqui, né? Toda essa Soótica, o pessoal conhece ela também. Acaba que esse ano o orçamento da Série B está sendo patrocinado pela Soótica, né? Empresa familiar, e a gente vai acabar patrocinando com ela, né? Não deu tempo, o arbitral foi no dia 21. Não deu tempo de fazer. Até a gente já estava conversando com o professor Márcio antes disso, mas a definição mesmo de quantidade de clubes, essas coisas, foi no dia 21. Eu acho até que a federação, Júlio, porque eu estava acompanhando direto, todo dia, para estar falando aqui no programa, porque eu sabia que o Guaporé ia entrar, né, professor? E sabia que o Rolim de Moura ia entrar, e eu estava procurando mais. E a federação não fechava, terminou o prazo de inscrição e ela não falava nada. Nem pra gente. Nem pra vocês, eu sei disso. Que tinha um eu acho que eles estavam também. O rondoniense, eu acho que eles estavam tentando ver se tinha mais algum. Tava tentando, vamos dizer, se é verdade, a gente não ia ligar, nem eu nem o Anderson, claro. Né?
A gente sabe como que funciona o futebol de Rondônia e tem que ter uma certa flexibilidade. Não dá para ser pau e pedra, né? Exato. Eles estavam tentando convencer outros clubes para poder dar mais elemento para essa Série B. Sim, para né? não ficar só 2, Mas né? assim, Mas acabou ficando financeiramente ruim para todo mundo, a Série B. Eu ia falar isso, para a própria federação, eu acho que acabou ficando bom as duas equipes de Rolim, porque tem o pagamento de arbitragem e tal, essas coisas todas, tem custo. Também é nosso, né? É de vocês. Vai ser tudo por vocês, tá certo. Bom, a princípio né? Tomara que a gente mandou uma cartinha, eu e o Anderson mandamos uma cartinha chorando lá pro presidente Heitor. Vamos ver se ele toca o coração. Se toca o coração dele até a acho que na primeira segunda-feira. Não teve é o seguinte, se até segunda-feira vai estar aí e tal, acho que ele vai querer fazer pra ser grana. justo, vamos lá, pra ser justo, nós mandamos uma cartinha, porque realmente é que pro torcedor, ele acha que o custo é o salário. O professor estava falando de 150 mil a folha. O menor dos problemas é a folha de pagamento, porque a folha de pagamento resolve. A gente tem o custo fixo mesmo, que independente se o jogador é bom ou se o jogador é ruim, ele come igual, ele dorme igual, ele anda de ônibus igual. Ele precisa do medicamento igual. Exatamente. Então, hoje, uma Série A boa, 1/3 do custo é folha de pagamento. Então, quando a gente fala em 150 mil de folha, o custo mensal do Porto Velho é 450. Ah, claro. Entendeu? Claro, 150 é 1/3. Isso, 1/3. Então, um dos custos altos é o de trazer o jogador. Foi o que a gente passou para o Márcio. Para a Série B, é inviável trazer quem não está nas federações parceiras da Federação de Rondônia. Então, hoje nós temos a federação... Porque teria todo um custo de transferência. De R$ 1.500 a R$ 2.000 por federação. Aí você tem R$200 da Federação de Rondônia, que esse ano para a Série B o presidente Heitor abonou essa taxa de R$200 da Federação de Rondônia. Mas a gente tem por atleta R$200 da Federação da CBF, da Confederação Brasileira. Então por atleta eu tenho 200 de taxa da CBF, entre 1.500 e 2.000 de outros estados, da Federação de Origem, e mais 200 da Federação de Rondônia que foi abonado. Isso para trazer. Pô, então é de entre 2.000 e 2.500. Isso, fora a passagem, que todo mundo sabe quanto custa chegar em Rondônia. Assim, só a burocracia. Só a burocracia. Não, mas você esqueceu da burocracia de mandar embora. Bom, eu só tô chegando os caras. Eu não tô mandando os caras embora. Porque quando a gente faz o demissional, eu tenho que pagar as taxas de romper contratos na federação. Então eu não sei, eu acho que esse ano tá R$50 ou R$100 a taxa na Federação de Rondônia. Então, a gente sabe que a federação tem um custo administrativo alto. Claro. Vem um dinheiro da Confederação Brasileira que dava, assim... Olhando para os clubes, a gente olha lá e diz, dava para a federação ajudar mais. Ajudar mais, né? Não quer dizer que, por exemplo, nessa Série B eu não posso reclamar. Os pedidos de isenção foram cumpridos. Né? O presidente Heitor cumpriu os pedidos de isenção até agora. Estamos aguardando o da arbitragem. Eu ainda não recebi uma confirmação lá do Fabrício, que lida direto com o presidente Heitor, né? Para ver se ele abona para nós e para o Rolim de Moura a isenção das taxas, ou pelo menos dar uma quebrada boa, porque você tem 10% de INSS sobre a bilheteria, você tem o custo da confecção de ingressos, que esse eu sei que não foi abonado, que a gente já pediu para confeccionar, que é 50 centavos por ingressinho. E aí o ingresso que não vende, você também pagou para confeccionar, que você tem que pedir um pouco a mais, porque você não sabe quanto vai dar de público. Não é só futebol, né? É uma coisa muito grande. Os borderô a gente publica, é público no site da federação, também é público. Quem entrar lá é 5 mil de custo por jogo, assim, para começar a brincar. Nossa senhora. Fora que, se Deus quiser, a gente tem que pagar o bicho, né? Então, aí, mas o bicho a gente paga feliz. Eu não ligo. Boa, né, Beto? O borderô eu pago de qualquer jeito, mas o bicho a gente paga feliz. Mas uma coisa que eu vou falar aqui, assim, não é puxando o saco nem do Rolim de Moura, nem do Guaporé, são os clubes da cidade, é evidente que a gente torce para os clubes da cidade, mas uma coisa que eu quero ressaltar, por exemplo, que eu sei, que eu ouvi isso de boleiro. Isso, quando você ouve o cara falar esse tipo de coisa... Naquela vez, quando nós fomos fazer aquele amistoso lá em Lucas do Rio Verde, nas paradas, no restaurante, no hotel que a gente ficou lá, o que o pessoal que já está calejado, quanto cara calejado de futebol fala assim, uma coisa que nos faz tá aqui. O ônibus quebrou, deu azar, deu problema, parou. Cara, a gente nem reclama disso não, tá? Sabe por quê? Porque a gente está comendo bem, porque a gente está dormindo bem e aqui a gente tem certeza que o que foi tratado aqui a gente recebe. A gente tem que pensar muito nisso, tá? Porque jogador de futebol vive às vezes de uma migalha dessa, uma migalha outra ali, sabe que é difícil para o pessoal até ele dar aquela despontada, não é, professor? E quando o cara tem a certeza que ele vai receber, ele vem com a vontade na ponta da chuteira.
É por isso que a gente fala, né? Hoje a gente teve a conversa com os mais experientes, né? O Maurício Leal, o Júlio César, o Gil, né? Todo o grupo, mas esses 3, né? São os 3 capitães da equipe. A gente conversou sobre isso, né? A gente não pode deixar um cara igual o Dr. Júlio, que ama o futebol, ama o Guaporé em especial, sem ter essa alegria. A gente tem que buscar, a gente veio para buscar o título. Mais uma vez frisando, a gente está respeitando a equipe do Rolim de Moura, mas a gente sabe da responsabilidade, sabe que a gente veio para ser campeão. Então, a gente vai dar tudo para dar essa alegria ao Dr. Júlio. Se não ganhar esse ano, ganhar o ano que vem, tô feliz do mesmo jeito, tá? O importante é o do título do ano que vem. Tem que pensar sempre no degrau acima da escada, não tenha dúvida disso. E você falou logo no início que esse talvez seja o início do projeto para já manter o Márcio aqui para 2025. O apalavrado tá, só se ele não quiser. O objetivo dele veio pra Série B, não tinha como a gente trazer um cara do tamanho do Márcio para os 2 jogos, né? Não, dois jogos que sobe. Ele tá vindo para já sentir o ambiente, a gente conversar pessoalmente de novo, para ele confirmar que ele tá na mesma visão nossa pro calendário do Guaporé. A residência fixa tua é aonde? Ou não tem? Mas tem a família, tal, tá, residência fixa. Hoje eu tô morando no Espírito Santo, lá na Serra. Você mora lá na Serra, no Espírito Santo? Lá na Vitória, né? Vitória, minha esposa, Vitória. Minha filha ficava muito sozinha no Rio, né? E a família dela é capixaba, então tem tia, irmã, então aí eu tô morando. Mas eu fico em Maricá direto, não aguento ficar muito longe, né? Bairrista. Bairrista. Cara, show de bola. Ó, você vê, 1 hora passa assim que a gente nem lota. É só estender um pouquinho mais. Estender um pouquinho mais, o diretor mandou eu embora, eu perco o programa, cara. Mas, Eduardo, espero morar bastante tempo em Rolim de Moura agora. Né? Eu ia falar isso. A gente já pode começar a achar uns imóveis. Ela vai gostar muito de vir pra cá, trazer a família e tal, pra ficar... Aí quem sabe? A gente sabe que os grandes sucessos são treinadores longevos nas equipes, né? É difícil no futebol de Rondônia o treinador ficar muito tempo no time, né? Geralmente tem esse tipo de mudança. Quem sabe o professor não quebra o paradigma aí. A gente... Não, mas o Márcio é muito grande para ficar em Rondônia. Ele mais 2, 3 anos tá longe daqui. É um profissional extremamente competente. A gente não vai ter condição de manter ele muito tempo. Mas se manter eles 3 anos aqui no Guaporé... É só ganhar o título e tá bom. Ganhar o título, vem aqui... Aí o cara vem ele sobe e vai para um degrau acima. O cara vem assim e fala, cara, ele fez uma proposta para mim ganhar por mês que eu ganho 2 anos aqui, não tem como eu ficar, cara. A gente veio conversando, o Márcio tá fazendo todo o processo certo para ser treinador de elite nacional. Infelizmente, Rondônia não tem como manter. E quem sabe até fora, né, Márcio? Eu faço a licença Pro agora em dezembro, né? Que aí já pode trabalhar no mundo inteiro, né? Olha exceção só da Europa, né? Que é a UEFA, mas... mas tem Arábia Saudita, Dubai, Vietnã, Tailândia. Então esse é o processo, acaba o curso dia 22 de dezembro, aí venho para cá e no meio do ano eu pretendo trabalhar fora do país. Eu tenho um primo, ele é preparador físico do Criciúma, o Lucas Leme. Ele foi... Conhece o Lucas? Então, ele passou por várias equipes do Norte, do Nordeste, ele trabalhou 1 ano lá na Tailândia. Né? Eu tenho alguns amigos que estão em Dubai, tá na Tailândia. Tá Dubai é bom, né? Os caras ganham bem pra caramba. Diz que lá uma Coca-Cola custa 120 reais. Eu já tenho a licença A, né? Inclusive, você já tem a licença A? As pessoas até falam, você não pode falar, não, o Porto Velho que pagou minha licença A. Eu acho que isso que foi importante, por exemplo, investir no profissional. Então, eu agradeço o Lucas, o Gedson lá. Foi visão, eu acho que isso é visão. Independente de eu estar no Guaporé hoje, eu acho que eu devo respeito lá. E eu vou vestir a camisa do Guaporé. Se eu enfrentar o Porto Velho... Você já está com ela? Eu quero ganhar do Porto Velho, quero ser campeão do Porto Velho. Acima de tudo, a gente são profissionais. Né? Claro, o profissionalismo é o que impera. Professor Márcio, meu amigo Júlio, uma satisfação enorme tê-los aqui. Muito sucesso, torço muito por esse Guaporé também. Sucesso para vocês aí na segunda, assim como é o sucesso para o Rolim de Moura. Já é sucesso, porque vocês dois vão estar na Série A o ano que vem. Sucesso na Série A, eu acho assim, quem tiver a felicidade, a competência, mas principalmente o espírito de estar trabalhando com afinco, com vontade, vai alcançar esse sucesso. Obrigado. Tá? Tenho certeza disso e me sinto muito orgulhoso em ter o Guaporé aqui, como morador de Rolim de Moura, em ter um profissional como o professor Márcio Parreira aqui, e o Guaporé voltando a sonhar alto dentro do cenário futebolístico aqui do estado. Agradecer a Rádio Rolim, como sempre, aberta, né? E pedir pro pessoal de Rolim e da região toda levar a família na segunda noite,
Não tem nem muita desculpa que não tem muito compromisso segunda noite Tem e na nada quinta pra noite. fazer segunda-feira à noite. Nada. Para ajudar e pra gente dar o gás pro ano que vem, pra gente ir criando esse ambiente para que ano que vem nós e o Rolim, quem sabe a final dos dois, né? Nossa. A gente tira o Porto Velho na semifinal e vai nós dois pra final e aí Olha já tá só. garantido as 2 vagas pra Rolim de Moura. Não, aí você tá sonhando mais do que... E você vê, eu mudei até o panorama aqui, que ia começar segunda-feira por causa do jogo da segunda-feira de vocês, tá? Porque ia ser segunda às 7 da noite, eu falei, não. Aí a gente vai mudar pra terça-feira, ou pra quarta, ou pra quinta, vamos ver. Porque é segunda e quinta, né, os jogos? Segunda e quinta. Segunda e quinta? Segunda e quinta eu não faço nada. Segunda e quinta eu tô lá no estádio. Legal? Debate esportivo de hoje, fantástico. Aqui, Guaporé Futebol Clube, graças a Deus, voltando para brilhar. Amanhã, 12 horas, eu, Eduardo Hidalgo, com você. Essa semana nós não estamos tendo muito campeonato, tem Série B hoje, tem aqui na região o Noturno, né? Série B, o Mirassol pode inclusive passar o Santos. Aliás, garfaram mesmo a Ponte Preta sexta-feira à noite lá em Santos. Nossa Senhora. E não tem Campeonato Brasileiro de Série A, né? Mas e como é que tá preparativos de Copa do Brasil, os times grandes? Você sabe que tem botafoguense que tá sorrindo à toa, vascaíno sorrindo à toa, até corintiano tá sorrindo. Futebol brasileiro é legal por causa disso. Amanhã, 12 horas, a gente tá de volta. Tchau.